Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ernesto Rojas, aluno da Unicesumar. Esse vídeo é uma videoaula como parte e requisito de avaliação da faculdade, da disciplina Geografia da População, e nessa videoaula nós vamos abordar a questão do negro no Brasil. Vamos pensar sobre esse tema de uma maneira crítica, sistemática, analítica, do ponto de vista geográfico, para a gente entender como que a geografia pode nos ajudar a pensar e analisar essa realidade social ao qual nós nos deparando. Ou seja, vamos pensar o tema longe de ideologias, mas de uma maneira científica e também acadêmica. Para a gente pensar um pouco esse tema, a gente precisa começar a compreender e a perceber que uma coisa, apesar do discurso apaziguador de que no Brasil não há preconceito e que negros e brancos vivem em harmonia, quando olhamos na prática, vemos que tal ideia não é aplicada. O discurso tolerante e romântico encontra contraste com a realidade quando vemos que os cargos de poder são brancos, que nas empresas as vagas relevantes são ocupadas por pessoas brancas, que na disputa por uma vaga de emprego, o negro, com seu cabelo padrão, com a sua cultura e seu jeito de ser, não é bem aceito. Ele tem que cortar o cabelo, tem que raspar, tem que se vestir de acordo com aquilo que a sociedade coloca como social. A realidade do negro do Brasil ainda é, a realidade do negro no Brasil ainda é delicada em todos os seus aspectos, seja ele econômico, social, familiar ou de lazer. O preconceito no Brasil ainda é mais perverso, pois acontece de maneira sistêmica, que a olho nu torna-se difícil de se identificar, onde gera negação de tal práticas em solos nacionais. Pensar a questão do negro no atual momento em que nós vivemos requer, antes de tudo, preparação, análise, estudo e investigação prática no local a respeito dessa questão. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em uma análise de sua pesquisa sobre educação, afirma que quando olhamos os grupos de 10% de pobres que se formam em solos nacionais, 75% destes são negros. É uma desigualdade gigantesca. Até mesmo entre os pobres que se formam na universidade, a sua maioria é de cor negra. No Brasil, o racismo possui aspectos históricos que ainda hoje não são vencidas. Como, por exemplo, o país foi o último do Ocidente a abolir a escravatura e, quando o fez, não criou de uma maneira ou criou condições para que essa parcela da comunidade pudesse ser inserida, muito pelo contrário. Espalhou-se a ideia de que mestiçar o país, ou seja, ter raças iguais, seria muito ruim, seria um retrocesso gigantesco, o que levou os negros à marginalização social. Inclusive, se a gente fazer uma pesquisa rápida no Google, nós vamos perceber que as favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, começou justamente dessa marginalização dos negros, por não terem aonde ir ou não terem para onde trabalhar, como se engajar na comunidade, criaram comunidades para si nas periferias das cidades grandes. Portanto, aqui o país precisa fazer muito para combater a desigualdade racial. No entanto, ainda encontra resistência em suas políticas públicas, como, por exemplo, o questionamento das cotas raciais nas universidades por parte dos negacionistas dessa realidade social. E a gente entende, quando nós olhamos que de 10% dos pobres que se formam, 75% desses são negros, a gente entende por que as cotas raciais são por cor, por etnia e não por condições econômicas, né? Porque a desigualdade econômica entre os pobres
ainda pende mais para o lado da cor, ou seja, os negros ainda são a sua maioria. Só com políticas públicas eficientes e formação da sociedade é que a situação do negro no Brasil poderá ser equilibrada. Que essa reflexão, essa análise, esse estudo sirva para nós também, cada vez mais, aprofundarmos a questão do negro em nossa sociedade.